muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana, mais um tema que promete ser super especial. E eu quero começar, como sempre, por te agradecer todo o carinho, todo o feedback que semana após semana vocês me têm enviado. E quero também lembrar que se me estás a ver no YouTube, subscreve agora ao canal, ativa o sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo e não perderes nada deste podcast incrível e maravilhoso. Se me estás a ouvir, vem comigo, concentra-te aqui nos próximos minutos que eu tenho a certeza que tu vais aprender muito sobre ti e muito sobre a tua jornada de emagrecimento. E já sabes, eu gosto sempre de dar um update sobre o tempo, sobre alguma novidade. E então a novidade é que as inscrições para o meu grupo de desafios 21 dias magra para sempre continuam abertas, por isso se não sabes do que é que eu estou a falar, ou se sabes ainda estás indecisa, ou se queres apenas saber mais, clica aqui no link na descrição ou envia uma mensagem privada que eu tenho todo o gosto em falar contigo. E sim, hoje o dia está maravilhoso, muito sol, muito calor, aqui setembro. Sim, setembro. Estava a pensar que dia era hoje. Sim, estamos no início de setembro. Apesar dos primeiros dias de setembro terem sido assim mais fresquinhos, meios encobertos, pelo menos por aqui, agora parece que o sol veio, espero que seja para ficar, porque verão ainda é mais uns dias, não é? Por isso vamos aproveitar aqui os últimos cartuchos. E então, tu já sabes que eu começo sempre este episódio por desvendar o tema de hoje. E o tema de hoje, para variar ou para não variar, é um tema super especial e que eu tenho a certeza que tu te vais identificar muito e que foi pensado e criado aqui com muito carinho, com muito detalhe, porque eu sinto que este episódio pode mesmo mudar e transformar a tua vida e a forma como tu vês a tua rotina, a tua alimentação e, acima de tudo, os teus resultados. Porque eu também sei que se tu estás aqui é porque provavelmente ainda não conseguiste o resultado que tu tanto queres e por isso, ou seja, pelo facto de ainda não teres conseguido atingir esse resultado, muitas vezes isso acontece porque tu ainda não encontraste o teu método, a tua rotina, aquilo que melhor funciona contigo. Ainda ontem estava a falar com uma cliente e estava-lhe a dizer que tudo aquilo que nós escolhemos fazer para emagrecer tem que ser algo que nos dê, acima de tudo, prazer e que não seja algo temporário. Muitas vezes as pessoas com quem eu convivo e que seja seguidores, seja mensagens que eu recebo, dizem muitas vezes que, ok, Mariana, se eu jantar só sopa e fruta durante umas semanas, eu vou emagrecer. E a minha resposta é, provavelmente sim, mas a verdade é, ninguém quer estar a comer só sopa e fruta para o resto da vida ao jantar, não é? E se tu conseguires emagrecer à custa da sopa e da fruta, tu tens que te mentalizar que tens que continuar a comer sopa e fruta para o resto da tua vida, para manteres esse mesmo resultado, não é? E não é isso que tu queres sim comer de tudo, tu queres sim ter liberdade para comeres da forma que mais valorizas e que faz mais sentido para ti e não seres refém de um protocolo alimentar, de uma refeição ou de uma estrutura que alguém te impôs e que a ti não te faz o menor sentido. Estou-me a lembrar de outra cliente que no outro dia me disse que só conseguia emagrecer se deixasse de jantar, mas que valoriza muito o jantar porque gosta muito desse momento em família, mas estava muito triste porque ou janta com a família ou então não janta com a família e tem o resultado que quer, ou então janta com a família e não tem o resultado que quer. E foi muito interessante ela perceber que, na verdade, sim, é possível jantarmos todos os dias e termos os resultados que queremos, mas para isso temos que criar a rotina certa, a rotina que mais e melhor funciona contigo e a rotina que te dá saúde, saciedade e prazer. Então lembra-te, não há certos ou errados, mas se tu queres emagrecer, não faças nada só durante algum tempo. Tem que ser uma mudança de estilo de vida, tem que ser uma mudança de dentro para fora também, mas não vale tudo para emagrecer e eu quero muito que tu conquistes
todos os teus sonhos e que tu ganhes cada vez mais energia, mais boa disposição, mais vitalidade, mais confiança, mais autoestima, mas sem nunca comprometeres a tua saúde, seja ela física, mental, emocional, social, e tu precisas mesmo de criar uma rotina que sirva à tua vida e não seres refém da tua alimentação. E ainda voltando aqui à sopa e à fruta, ok, pode haver alturas que até te faça sentido e podemos até tornar essa sopa um bocadinho mais rica, um bocadinho mais enriquecida e está tudo bem, mas isto é apenas um exemplo de que tu não deves fazer algo para atingir um determinado fim, porque ou melhor, podes fazer esse algo, mas se esse algo não é algo que te dê prazer ou que tu queiras manter a médio e longo prazo, facilmente depois vais voltar ao ponto inicial, vais voltar a engordar e vais voltar a reconquistar todos os quilos perdidos, não é? E não é isso que tu queres realmente algo que seja eficaz e que seja definitivo, e para isso tu precisas de criar uma rotina que nunca mais queiras largar, ok? Então vamos ao tema de hoje, e o tema de hoje é: faço tudo bem e não emagreço. Meu Deus! Quantas vezes é que eu já ouvi isto? Muitas e muitas vezes. E se eu já ouvi isto muitas e muitas vezes, é porque isto é muito mais frequente do que se possa imaginar. E este flagelo que começa a acontecer tem a ver com muitas coisas, mas com uma coisa muito importante e que eu preciso de partilhar contigo hoje. É que cada vez mais há conhecimento nutricional, cada vez mais as pessoas sabem fazer melhores escolhas, têm mais acesso à informação, até comem um bocadinho melhor do ponto de vista da qualidade, mas esquecem-se que se nós estivermos a consumir mais do que o nosso corpo gasta, nós vamos engordar, nós não vamos ter um peso saudável e nós vamos começar a sentir esses quilinhos a mais na nossa roupa, no nosso corpo, no nosso dia a dia. Então é muito importante que tu percebas que se fazes tudo bem, muitas vezes é porque tu estás apenas a avaliar qualitativamente a tua rotina. Já não é nada mal, deixa-me dizer-te, mas quantitativamente tu não estás a dar essa importância. Claro que poderão haver outros fatores e vamos mergulhar sobre isso hoje, mas quero dizer-te que esta questão é muito, muito, muito frequente, porque hoje em dia as pessoas já comem melhor, já fazem refeições com mais qualidade, não é? Eu lembro-me de muitas clientes virem até mim e dizerem: mas eu já como panquecas, papas de aveia, tudo espetacular, tudo super saudável e mesmo assim não emagreço. Eu faço tudo bem e não emagreço. E isto realmente é algo que tem cada vez mais acontecido nos dias de hoje, e por isso é que eu quis trazer este tema, e porque nós hoje temos que mergulhar sobre isto, e quero que tu saibas que se não estás a emagrecer é porque não estás a fazer tudo bem. Acredito que já estejas a fazer muita coisa bem. Equipa que ganha não se mexe, tu não tens que perder os bons hábitos, tu tens é que provavelmente reformular outros hábitos ou criar novos hábitos, ok? Então, hoje eu vou-te trazer 4 erros que te podem estar a impedir de emagrecer e que te fazem sentir que estás a fazer tudo bem, mas na verdade o resultado que tu desejas não aparece nem por nada. Boa? Boa! Então, aqui o primeiro erro tem muito a ver com o que eu já falei um bocadinho, da quantidade versus qualidade. Porque hoje em dia a verdade é que há muito mais informação, há muito mais conhecimento. Muitas vezes até clientes minhas é que me mostram alguns produtos novos, não é? Porque muitas vezes nós não conseguimos estar ao segundo atentas a todas as novidades que saem todos os dias em todos os hipermercados, apesar que depois a maior parte acabam por ser todos muito semelhantes, só muda a marca, é verdade, mas a verdade é que esta disseminação de informação é tão grande, nós temos tanto acesso, que muitas vezes até clientes minhas têm acesso a um produto novo antes de mim e, claro, pedem-me ajuda para fazer essa avaliação, apesar delas próprias também já começarem a ter essa autonomia e a conseguirem fazer elas umas boas escolhas, não é? Mas muitas vezes precisam aqui de ajuda, sobretudo em ajustar aqui quantidade, frequência, e é normal que partilhem comigo. E isto para vos dizer que a qualidade cada vez mais está presente, as pessoas cada vez mais têm noção
dos rótulos, têm noção do que é mais natural, do que é mais saudável, do que não é. Claro que também é importante não entrar em radicalismos. É impossível nós comermos 100% natural, ok? Não é possível. Nos dias de hoje não é possível. Nós vamos ter sempre que comer alguma coisa um bocadinho processada, sim, mas podemos limitar, como é óbvio, podemos descascar mais e desembalar menos, claro que sim. Mas, acima de tudo, o que eu te quero dizer é que só a qualidade não importa. Ainda assim, é muito importante que tu melhores a qualidade, porque a qualidade também já te vai trazer muitas melhorias nos teus sintomas, não é? Muitas vezes as pessoas até não estão a perder peso, mas já sentem melhoria no sono, no intestino, no humor, na energia que têm, ou seja, porque a própria alimentação e a qualidade da alimentação faz com que tu te sintas totalmente diferente. Isto também para te dar o exemplo, que podemos ter duas pessoas com peso saudável, uma sentir-se super bem e outra não se sentir assim tão bem. E muitas vezes aquilo que pode ser diferente de uma para outra pode ter a ver aqui com a alimentação. Claro que há outros fatores, como é óbvio, mas a alimentação importa muito e mesmo tendo um peso saudável, há pessoas que se alimentam com uma melhor qualidade do que outras. E a verdade é que pessoas com excesso de peso e obesidade muitas vezes até comem melhor do que muitas pessoas magras, porque têm aquela questão de eu tenho que ter cuidado, eu tenho que perder peso, então andam sempre muito mais atrás da qualidade do que as pessoas magras. Ainda assim, ter peso a mais faz com que o teu corpo esteja mais inflamado, faz com que tu tenhas uma maior probabilidade de vir a ter ou de vir a desenvolver uma série de doenças, e por isso é que emagrecer é tão, mas tão importante e tão, mas tão urgente, ok? Porque se emagrecer fosse só por uma questão estética, cada uma podia ter o corpo que quer e está tudo bem. A verdade é que ter peso a mais tem implicações negativas para a nossa saúde. Então, isto para dizer que cada vez mais as pessoas escolhem melhor. Tenho muitas clientes que chegam até mim, como eu já disse há bocadinho, e que até já fazem assim uns pequenos almoços tipo de hotel, coisas assim muito elaboradas. Eu não sou essa pessoa, ok? Mas só para tu perceberes que ainda assim há pessoas que trabalham comigo que são essas pessoas e está tudo certo. Mas não é por fazerem esses pequenos almoços super elaborados, super bonitos, super de boa qualidade, com bons alimentos, que faz com que elas tenham resultado. É preciso também ajustar as quantidades, é preciso também saber combinar os alimentos, é preciso também garantir saciedade. Não te deixes enganar só por aquelas montanhas de panquecas que aquela influencer coloca no seu Instagram e que então eu vou também comer uma montanha de panquecas todos os dias. E podes até comer, mas provavelmente, se isso não for bem ajustado, provavelmente não vais conseguir ter os resultados que tu mais desejas, mesmo sendo umas panquecas super saudáveis, com ingredientes super naturais e com ali uma qualidade extrema e da excelência, ok? Então isto para te dizer que se tu já melhoraste muito a qualidade da tua alimentação, mas mesmo assim não tens resultado, deixa-me dizer-te que provavelmente o problema está na quantidade. Isso é muito importante. E deixa-me também dizer-te que tu não tens que saber qual é a quantidade certa para ti. Não tens, a não ser que tu sejas nutricionista, tu não tens que saber como é que isso se calcula, como é que isso deve ser feito, e por isso é que nós existimos, não só para ajudar pessoas a emagrecer, mas também para fazer educação alimentar, para ajudar as pessoas a encontrarem a sua rotina, mas também para vos passar conhecimento nutricional e vocês fazerem cada vez mais e melhores escolhas e também ajustadas ao vosso objetivo, às vossas necessidades, ao vosso dia a dia. Então é isto muito que acontece, que é as pessoas deixam de comer porcarias, entre aspas, começam a comer muito bem, mas no entanto continuam com o mesmo peso e dizem assim, mais valia comer o que eu comia antes, porque ao menos, comia aquilo que me apetecia e o peso era igual. Pois, só que muitas vezes a pessoa deixa realmente de comer as tais porcarias, mas come outros alimentos mais saudáveis, mas como não tem noção das quantidades, acaba por exagerar. Dando aqui alguns exemplos, por exemplo, o azeite, que é a melhor gordura que nós temos,
à face da terra, ok? É uma gordura e 100 gramas de azeite tem 900 quilocalorias, por isso já podes pensar que quando regas muito o teu pratinho com azeite, estás ali só naquele liquidozinho, esquecendo tudo o resto, a acrescentar muitas e muitas calorias ao teu prato. E atenção, que todas nós precisamos de gordura todos os dias, mas gordura na dose certa, ok? Não é litros e litros de azeite por ano, ok? É realmente termos aqui cuidado com as porções, termos noção que as quantidades importam e que mesmo agora que ainda está calor, fazer uma saladinha muito boa, mas juntar ovos, atum, frango, queijo e pôr umas sementes, uns frutos secos e mais um abacate e temperar com bastante azeite, tu podes tornar aquela salada super, hiper, mega calórica, quase como se fosse ao McDonald's. Claro que, do ponto de vista da qualidade, é muito melhor, como é óbvio, mas do ponto de vista da quantidade também é importante que tu tenhas este cuidado, está bem? Ou seja, não é só a quantidade que importa, como também não é só a qualidade que importa. Importa tudo em equilíbrio. E quando tu dás importância e prioridade a estes dois pontos, tu começas realmente a ver os teus resultados a surgirem. Por isso, se tu és daquelas que dizes que fazes tudo bem e que já melhorou a qualidade das suas refeições, parabéns por isso, mas se mesmo assim não estás a ter os resultados que tu desejas, pede ajuda a uma nutricionista que te elabore um plano, mas que seja um plano real, um plano execuível, um plano que faça sentido para ti, para o teu estilo de vida, para a tua rotina, para os teus gostos, mas que acima de tudo também te ajude a ter resultado, ok? Boa! Vamos ao segundo erro que te pode estar a impedir de emagrecer, mesmo que tu faças tudo bem e que tenhas uma alimentação espetacular, tu não estás a conseguir emagrecer. E tem a ver com o quê? Com o stress e com o sono. E não estamos aqui a falar de fome emocional, nada disso. Estamos a falar na questão de pessoas muito estressadas ou que vivem altamente estressadas e com níveis de stress muito altos. São pessoas que também se vão sentir muito provavelmente mais inchadas, fazem mais retenção de líquidos. Porquê? Porque o cortisol, que é a hormona do stress, vai estar muito mais ativa e muito mais lá no alto. E já para não falar que pessoas com níveis de stress muito elevados também muitas vezes têm dificuldade em dormir. E o dormir, como tu já sabes, ou se não sabes, eu vou-te dizer, porque eu já falei sobre isso muitas vezes aqui no podcast, que dormir pouco, privação de sono, vai mexer com as nossas hormonas da fome e da saciedade. E isso vai fazer com que tu tenhas muito mais fome do que uma pessoa que durma às horas suficientes e com boa qualidade, ok? E se tu tens fome, tu não vais ter noção de que estás a exagerar, porque se tu tens fome é para comer, certo? Certo. Só que se tu tens mais fome do que outra pessoa que esteja nas mesmas condições do que tu, mas que durma melhor, tu vais só achar que o teu estômago é um bocadinho maior ou que tu precisas de um bocadinho mais de comida do que aquela pessoa, ok? E a verdade é que se tu não estás em equilíbrio, tu vais te sentir muito mais cansada, com muito menos energia e com muito mais necessidade de comer e de fazer mais refeições. Então também pode ser isto que está a acontecer, tu não te estás a perceber, mas realmente aqui ou estás a perceber, mas podes não ter esta consciência que realmente aqui o stress e o sono e que também estão muito relacionados um com o outro, que podem estar aqui a impedir de teres os resultados que tu mais desejas, não só porque estás mais inchada e porque estás a fazer mais retenção, mas mesmo que assim fosse, se tu estiveres a comer na quantidade certa e a dormir minimamente bem e a não ter muita fome, tu vais conseguir na mesma emagrecer. Agora, se tu estás com níveis de stress muito altos, sentes-te inchada, ok, estás a fazer aqui alguma retenção, mas para além disso, isso está também a ter impacto na tua fome, que normalmente tem, ok? E por isso é que muitas vezes se diz que é fome emocional, que é estou estressada, tenho mais fome, mas muitas vezes essa fome também vem porque estás mais estressada, andas a dormir pior e então tens mais fome, ok? É tudo um ciclo, tudo se influencia umas coisas às outras e por isso é que nós não podemos falar de emagrecimento e falar apenas da alimentação, ok? Porque tudo está relacionado e porque tu és importante, como é óbvio, tu és um ser único e especial e que nós temos que olhar para ti, para a tua rotina,
para o teu dia a dia, para o teu contexto neste momento e perceber o que é que não está a funcionar tão bem e onde é que tu precisas realmente de ajuda para começares a ter os resultados que tu mais desejas. Por isso, os níveis de stress e o sono não andam aí pelo melhor, aquilo que eu te recomendo é começares a olhar para esse stress e começares a perceber qual é a causa desse stress, a pedires ajuda se for o caso, não é? Ou seja, podes fazer terapia, há imensas psicólogas que ajudam a lidar aqui com o stress, com a ansiedade, ou seja, podes também começar a tirar alguns minutos do teu dia para relaxares, para fazeres coisas que te façam sentir bem, que te façam libertar essa energia e esse stress, que te façam desligar um bocadinho aqui das preocupações do dia a dia e por isso é muito importante que tu entendas qual é a causa para poderes então trabalhar sobre essa causa. Porque se tu estás a fazer uma boa alimentação, estás a esforçar-te por consumir nas quantidades certas, mas depois sentes mais fome por causa do stress, por causa da falta de descanso, não vai acontecer o teu resultado, entendes? Ou seja, de nada adianta ter a rotina perfeita se depois a base que te permite cumprir esta rotina não está a acontecer, se tu não estás a conseguir dormir bem, se tu não estás a conseguir lidar com o stress, entendes? Então é muito importante que tu percebas e que olhes para ti como um todo e que não olhes para esta questão do emagrecimento apenas como estou a fazer bem ou estou a fazer mal. Não, às vezes tu podes mesmo estar a fazer bem e estar a melhorar os teus hábitos alimentares e mesmo assim não estás a emagrecer na velocidade que tu desejas ou não estás realmente a conseguir atingir o teu objetivo e muitas vezes tem a ver aqui com pequenos detalhes que nós temos que melhorar e que temos que os identificar primeiro como causa para depois então saber o que melhorar para depois então termos como consequência o resultado que nós mais desejamos. Por isso, verifica como é que anda o teu descanso, verifica se tens dormido pelo menos 7 a 9 horas por noite, verifica como é que está a tua energia quando acordas, se acordas bem disposta, com energia, ou se acordas muito cansada, ainda com muito sono, ok? Vê como é que anda o teu stress, como é que tu te sentes durante o dia, se o teu coração está mais tranquilo, mais calmo, se anda sempre mais acelerado, porque tudo isso vai também ter um impacto aqui muito grande no teu emagrecimento e sobretudo na velocidade dos teus resultados. Boa? Boa! Depois, terceiro erro que te pode estar a impedir de ter o resultado que tu mais desejas, mesmo fazendo tudo bem, é nem tudo o que parece é. Isto tem a ver com o quê? Voltamos à saga dos alimentos. E o que é que eu quero dizer com isto? Há muitos alimentos que têm assim umas palavrinhas mágicas e que muitas pessoas, por olharem para essas palavrinhas, já acham que aquilo é um super alimento, ok? Palavrinhas como light, bio, integral, ou seja, muitas vezes chamam a atenção do consumidor, compram e depois acham que podem comer à vontade porque é bio, porque é integral, porque é light. E só para explicar o que é que cada uma destas palavrinhas significa, o light significa que houve a redução de pelo menos 25% ou mais nutrientes, ok? Em relação a um produto semelhante, ok? Por exemplo, onde é que nós encontramos os light? Muitas vezes nos queijos, muitas vezes nas batatas fritas, ok? Em que há pelo menos a redução de pelo menos um nutriente, ok? Em pelo menos 25%. O mais comum é 30%, 50%, às vezes um bocadinho mais. Só que o que é que isto faz? Faz com que a pessoa olhe para aquele produto, pense, ok, vou pôr no meu carrinho, porque é mais saudável, porque tem menos calorias e porque eu posso comer mais. E a verdade é que tudo tem uma dose. E atenção, que há produtos light que sim, que fazem todo sentido, mas há outros que não interessam assim tanto, ok? Então também é muito importante que tu aprendas a ler os rótulos, que tu vejas, que tu leias a lista de ingredientes, que tu olhes para os valores nutricionais, para tu perceberes realmente se aquele produto light é assim tão interessante ou não. E muitas vezes são bem mais caros,
Por isso, atenção, porque às vezes não compensa assim tanto, outras vezes sim. Então é muito importante que tu não te deixes iludir pelo light. E estou-me a lembrar, por exemplo, das batatas fritas. Muitas vezes as pessoas compram as light e dizem, ok, esta já posso comer o pacote todo. E não, ok? Estou-me a lembrar, por exemplo, umas batatas fritas normais e light, que eu fiz essa comparação há pouco tempo, então ainda está na minha memória, e por porção a diferença são cerca de 16 calorias, ou seja, comer 30 gramas de uma ou comer 30 gramas de outra, a diferença são 16 calorias. O que é que são 16 calorias? Olha, é uma daquelas gelatinas, vá, a gelatina tem 8, vá, duas daquelas gelatinas 0%, 8, 10, depende das marcas. Então só para teres uma noção que não é por ser light que às vezes a redução é assim tão maior, mas acima de tudo, aquilo que eu quero que tu saibas é que o light pode interessar sim, mas que ainda assim a quantidade continua a importar, está bem? Depois o bio significa que aquele produto não tem agrotóxicos, ou seja, não tem pesticidas, não tem nada dessas coisas, mas isso não impede que aquele produto tenha chocolate, tenha gordura, tenha açúcar adicionado, ok? Porque isso pode ter na mesma, independentemente se o produto é biológico ou não. Claro que há produtos que até se conseguirmos comprar biológicos interessa bastante, como as frutas, como os hortícolas, sempre que tiveres essa possibilidade é melhor, ok? Mas se não tiveres, também está tudo bem, não é por isso que vamos agora ter aqui um problema de saúde gravíssimo à custa disso, ok? Para também acalmar aqui o teu coração, mas aqui a nível do emagrecimento, o biológico não tem impacto absolutamente nenhum sobre o alimento a nível de calorias, ok? Vai ter apenas um impacto sobre a qualidade daquele alimento que acaba por ser muito mais saudável, porque não tem ali, por exemplo, no caso dos pesticidas, não é? Ou seja, aqui os agrotóxicos, e acaba por estar isento desse tipo de substâncias que são utilizadas muitas vezes, e então ainda assim tu tens que continuar a ter cuidado com a quantidade, porque não é pelo facto de ser bio que tu podes e deves exagerar e que podes e deves comer este mundo e o outro como se amanhã não houvesse mais, ok? Como se o mundo fosse acabar amanhã, por assim dizer. Depois o integral, o que é que significa? Significa que aquele produto em si vai ter mais fibra, vai-te dar mais saciedade, ou seja, foi feito com uma farinha integral, ou seja, neste caso é mais interessante porque vai-te manter mais tempo sem fome, mas isso não significa que tu podes exagerar. Uma vez, aqui há muitos anos, quando eu ainda trabalhava num ginásio, uma senhora chegou lá à consulta e disse: eu compro sempre o pãozinho integral, sabe? Aquele assim, não sei o quê. E eu, então, e quantidade? Como ele é integral, eu como todo. E eu pensei, pois, a verdade é que há muitas pessoas a pensar assim, não é? Ou seja, como é um pãozinho integral, eu já posso exagerar na quantidade. Claro que hoje em dia o conhecimento já é muito maior e as pessoas começam também a estar mais atentas aqui às quantidades, mas também ainda há muitas pessoas que não têm esta noção e nós temos que deixar aqui vários pontos, vários detalhes para tu começares a estar mais alerta, mais atenta e perceberes o que é que realmente pode estar a ter impacto na tua vida e por isso é que tu não estás a conseguir ter os resultados que tu mais desejas. E lembra-te que os produtos estão nas prateleiras para serem comprados, não estão nas prateleiras para ficarem lá. Então é normal que a indústria alimentar se aperceba, não é, destes hábitos do consumidor, do que é que as pessoas mais gostam de ver nos rótulos e então muitas vezes usem aqui estas palavrinhas de forma ainda mais intencional e chamativa para te levar a comprar. E está tudo certo, porque és tu que escolhes aquilo que metes no teu cestinho, no teu carrinho. Ainda assim, tu tens que te lembrar que, mesmo sendo um produto light, biológico ou até mesmo integral, tudo conta, ou seja, todas as quantidades são importantes porque a dose faz o veneno, ok? Ou seja, não há nada que a gente deva consumir à vontade. Mesmo a água, ninguém deve beber 10 litros de água por dia, a não ser que seja uma pessoa mesmo muito pesada, que viva num sítio muito quente e mesmo assim, não sei se haverá alguém que precise de 10 litros por dia, mas pode haver e não quero estar aqui a dizer que não, mas o comum mortal normalmente não precisa de 10 litros de água por dia. Então isto para te dizer que nem muito nem pouco, nem nada, nem excesso, ou seja, é preciso haver um equilíbrio
Claro que nós somos todos diferentes e pode haver certos alimentos que tu não possas consumir por algum motivo, seja uma alergia, seja alguma intolerância, tenhas tu alguma doença em que deves evitar alguns alimentos. Claro que sim, mas nós aqui estamos a falar no geral para uma pessoa saudável que quer emagrecer e que sente que está a fazer tudo bem, mas que mesmo assim não está a ter resultado, ok? Então por isso é que eu tenho que trazer assim estes alertas, este abrir de consciência para que tu comeces a perceber, ok, então é por isto que se calhar eu não estou a ter o resultado que eu mais desejo ou que eu estava à espera. E lembra-te sempre que se não estás a ter o resultado que tu desejas é porque alguma coisa precisa de ser feita de forma diferente, ok? Continuas a fazer o mesmo à espera de um resultado diferente, não vai acontecer. Então, se já estás há algum tempo com esta dificuldade, não estás a conseguir e sobretudo se estás sozinha, pede ajuda, ok? Não cruzes os braços, não aches que o problema é teu, que nunca vais conseguir. Não, há sempre um caminho, há sempre alguma coisa que tu possas melhorar e há sempre alguma forma de fazer emagrecer e sobretudo perceber qual é a causa que está a boicotar aqui o teu emagrecimento e corrigindo essa causa, tu vais conseguir ter os resultados que tu mais desejas, ok? E claro que emagrecer é muito matemático, não é? Ou seja, é muito contas, é muito valores, é muito calorias, é muito... ou seja, estarmos aqui em déficit calórico, consumirmos menos do que o nosso corpo gasta, claro que sim, mas também há outros fatores importantes, não é? Como o stress, o sono, que podem ter impacto na forma como tu comes, como nas quantidades que tu comes, na fome que tu sentes e isso claramente vai ter impacto no teu peso e nos teus resultados, ok? Tal como nem tudo o que parece é, tu também podes estar a consumir coisas que achas que são boas e que são saudáveis e que até podem ser, atenção, mas que pelo facto de serem boas e saudáveis tu desvalorizas a quantidade. Porque se é bom e saudável eu posso comer à vontade e nada se pode e deve comer à vontade, ok? Tudo tem uma dose, tudo tem uma regra e lembra-te que vivermos com estas regras, com esta consciência, com estas escolhas são acima de tudo para te dar saúde, ok? São acima de tudo para cuidar de ti e promoveres o teu bem-estar e a tua saúde. Lembra-te que uma vida com saúde é uma vida muito mais leve, muito mais feliz, muito mais animada, entusiasmada e eu desejo mesmo para ti que tu te sintas muito bem, que tu tenhas saúde para dar em vender, como se costuma dizer, mas eu quero mesmo que tu entendas que fazeres estas escolhas por ti, mais do que atingires o peso tal, tem a ver com a tua saúde, ok? E a tua saúde vai agradecer que tu não comas nada à vontade, ok? Ou seja, que tu tenhas regras, que tu saibas como comer, quando comer, com quanto comer, não é? O como já falámos, e então é muito importante que tu percebas que ter estas regras não é perder liberdade, é muito pelo contrário, ganhar liberdade. Mas temos um episódio só sobre isto que tu podes ver depois, assistir depois, que te vai ajudar muito aqui a perceber este conceito de como comermos bem, fazermos boas escolhas por nós e connosco mesmas, isso é que nos dá realmente aqui a verdadeira liberdade de ser, fazer, estar aquilo que nós quisermos com a nossa vida. E vamos ao quarto erro que te pode estar a impedir de emagrecer, ou a atrasar os resultados, ou fazer com que eles sejam tão lentos que tu desvalorizes, que isto também acontece, ok? Há pessoas que dizem assim, eu faço tudo bem e não emagreço, e depois vamos a ver e numa semana perdeu 1 quilo, ou numa semana perdeu meio quilo, e acham que não emagreceram nada. E eu costumo dizer, meio quilo por semana ao fim de um ano, não é? Se emagrecemos 2 quilos por mês, ao fim de um ano dá 24 quilos a menos, ou seja, é muita fruta. E foram apenas meio quilo por semana. Não desvalorizes o pouco, porque também há muitas pessoas que fazem um dia, fazem 2, não veem resultado, desistem. Ou fazem uma semana, vão ver o resultado foi pouco, não vale a pena. Se é para isto, estou a fazer este esforço todo, e o que é que isto nos indica? Que a forma que escolheram para fazer ou a rotina que cumpriram para atingir aquele objetivo não foi a melhor e foi feita muito em sacrifício, muito em esforço e por isso se não estão a ter o resultado então mais vale não continuar aquele sacrifício. E tudo o que está errado aí não é o resultado, mas é a forma que tu escolheste emagrecer.
ok? Ou o método que tu escolheste emagrecer. Então estás deserta que aquele sacrifício acabe. E como não estás a ver o resultado que tu desejas, não é? Porque tu até podes estar a fazer uma coisa que não te identificas muito, mas se chegares à balança e tiveres menos 3 ou 4 quilos, fico muito motivada pelo resultado, ainda que o processo esteja a ser horrível, doloroso, e que eu esteja a passar fome e que não me esteja a sentir bem. Só que, como eu costumo dizer aqui muitas vezes, não vale tudo para emagrecer, não vale tudo. Por isso, atenção à forma como tu escolhes emagrecer, atenção ao passo a passo, ao método. É muito importante que tu, acima de tudo, ganhes saúde, ganhes vitalidade, ganhes energia e que não percas nada pelo caminho, a não ser quilos. Quilos podemos mandar embora. Boa! Então, vamos ao quarto e último erro que te pode estar então aqui a boicotar os teus resultados e que te podem fazer ter esta sensação de que estás a fazer tudo bem e não emagreceres, é desvalorizares o exercício físico. É achares que, ok, mas eu estou a comer super bem, ok, não me mexo, mas caramba, para aquilo que eu estou a fazer super bem, já era para ter aqui um resultado XPTO. Só que depois passas o dia sentada, mexes-te muito pouco, o teu gasto diário é do sofá para a cama e da cama para o sofá, ou do carro para o trabalho, do trabalho para a mesa não, para a cadeira, sentas, tens o carro super perto, nem andas muito, tentas pôr o carro, se possível, dentro do trabalho, chegas a casa e também não tens assim muito movimento, muita atividade, e o que é que isto faz? Faz com que as tuas necessidades, não é, sejam mais baixas do que outra pessoa que se movimente mais, que tenha mais massa muscular também, não é, que tenha um metabolismo mais acelerado, em que as necessidades são maiores e por isso a pessoa pode consumir mais e mesmo assim emagrecer. Se tu és baixinha e se por outro lado estás muito parada, as tuas necessidades vão ser muito baixinhas, tu vais ter que comer muito pouquinho para conseguires ter resultado, ok? E muitas vezes chega ali a certos limites que a pessoa não consegue reduzir mais do que já está a comer, porque sente que vai ficar com fome, porque sente que realmente não consegue ir além daquele valor e a única solução para acelerar os teus resultados é realmente começar a incluir exercício físico. E não só por causa da queima de calorias, mas muito para libertar o stress, para dormires melhor e tudo em conjunto, sim, é que te ajuda também a ter melhores resultados e porque sim, o tempo que estás a fazer exercício não estás a comer e estás a movimentar mais o teu corpo e estás a gastar mais calorias e estás realmente aqui a melhorar a tua resistência, a tua massa muscular, etc. Claro que vai sempre também depender do tipo de exercício, como é óbvio, mas isso tudo vai ajudar a acelerar os teus resultados. Claro que é possível emagrecer sem exercício, claro que sim, mas o exercício tem benefícios muito superiores à perda de peso. O exercício é sobretudo para o teu bem-estar mental e emocional, também físico, como é óbvio, não é? Mas sobretudo para o teu bem-estar mental e emocional. E se a tua mente e as tuas emoções andarem bem, ou andarem equilibradas, andarem ali bem geridas, tu também vais fazer melhores escolhas, vais ter uma melhor alimentação, vais dormir melhor, vais andar mais bem disposta, não vais ter tanta fome, ou seja, tudo bom, ok? Já percebeste como está tudo interrelacionado e como tudo é importante e como nós não podemos olhar só para uma coisa, nós temos que olhar para várias coisas ao mesmo tempo, porque é importante fazermos este check-up, olharmos para ti e percebermos, ok, onde é que poderá estar aqui o desafio, a causa dos resultados não estarem a ser os melhores, mas deixa-me dizer-te que aquilo que tem mais impacto é sem dúvida a tua alimentação. Por isso eu começaria por aí, começaria por olhar para a tua alimentação e sobretudo se nunca ninguém te ajudou aqui a estabelecer uma rotina, a criar aqui a tua estrutura, acho que é muito importante que comeces a pensar nisso com muito amor e muito carinho, porque isso vai ser muito importante, está bem? Mas não quer dizer que não haja aqui outros fatores e por isso é que eu também os trouxe, porque se não fossem importantes eu não os traria e se não fossem pontos que realmente afetam o teu emagrecimento eu também não os traria, mas é importante que tu percebas que o que tem mais impacto é sem dúvida a tua alimentação e que às vezes o fazer tudo bem e não emagrecer é porque tu estás a fazer tudo bem do ponto de vista da qualidade e não da quantidade.
mas ainda assim há outros fatores muito importantes também que te vão ajudar aqui a melhorar. Mas que à partida eu também sinto que, não é? Eu sei que não estou a fazer exercício, ou eu sei que estou a dormir pior e sinto realmente mais fome, estou a comer um bocadinho mais do que estava a comer, ou seja, são coisas mais fáceis de eu perceber que não estão muito bem ou que precisam de ser melhoradas. A alimentação, se a qualidade já está muito boa, dificilmente se calhar tu vais ter noção que podes ajustar ali quantidades e que há certos alimentos que são super saudáveis, mas que são super calóricos, sobretudo os alimentos ricos em gordura. Ok, pode ser uma gordura super saudável, mas que nós precisamos QB, ok? Precisamos dentro das quantidades certas, respeitando acima de tudo o nosso bem-estar, a nossa saúde e a nossa vida no geral, não é? Ou seja, e então é muito importante que tu entendas que tudo conta, tudo é importante, tudo deve ser analisado ao detalhe para perceber então qual é a causa de fazeres tudo bem e não emagreceres. E acredito que no final deste episódio tu já tenhas chegado aí a umas boas conclusões. E se não chegaste a conclusão nenhuma, eu desafio-te a enviar-me uma mensagem para que eu te faça ainda mais algumas perguntas e consigamos aqui juntas chegar a uma conclusão e perceberes onde é que tu precisas de pôr a tua energia agora para começares a desbloquear o teu emagrecimento e ires na direção do teu objetivo. Recapitulando aqui, o primeiro ponto tem a ver aqui com a qualidade versus quantidade, ou seja, não é só a qualidade que importa, tal como também não é só a quantidade que importa, interessam os dois. Depois aqui o segundo ponto, o stress e o sono, ok? Ou seja, eles também estão muito relacionados um com o outro e eles mexem muitas vezes aqui com o nosso apetite, com a nossa vontade incontrolável de comer e, como é óbvio, isso vai ter aqui impacto no nosso processo, na nossa jornada, nos nossos resultados, mesmo eu fazendo tudo bem em termos alimentares. Depois, nem tudo o que parece é. Atenção àqueles alimentos ou aqueles produtos alimentares que têm assim palavrinhas como o light, o bio, o integral, que chamam muito assim a atenção e que as pessoas muitas vezes acham que, ok, se é light, se é integral, se é bio, eu posso comer à vontade. E não há nada que a gente deva comer à vontade. Lembra-te sempre disto. E quarto e último ponto é desvalorizares aqui o teu movimento, a tua atividade física, aqui moveres o teu corpo, não é? E achares que, ok, mas eu não posso cortar mais e não consigo realmente reduzir mais e não estou a emagrecer. Então, se não consegues reduzir mais, vais ter que gastar mais. E aí o exercício é a tua única tábua de salvação, ok? Ainda que o exercício também vai ter um impacto muito, muito importante na tua saúde mental e emocional, aqui na parte do stress, aqui na parte do sono e tudo em conjunto, sim, é que te vai ajudar a acelerar os resultados, ou seja, o exercício vai muito além da queima de calorias e aqui da queima de gordura, tá bem? Então é importante que tu tenhas noção dos benefícios do exercício e por isso é que toda a gente precisa de fazer exercício, independentemente se é gordo, se é magro, se tem quilos a mais, se não tem. É muito, 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 muito importante o exercício físico, porque toda a gente precisa de promover aqui um estilo de vida saudável e promover a nossa saúde física também, mas mental, também social. Muitas vezes nós acabamos por conviver quando estamos a fazer atividade física, mas também emocional, não é? Ou seja, conseguirmos lidar aqui com o stress, com a ansiedade, libertar aqui emoções mais negativas e com isso conseguirmos então atingir o nosso objetivo. E já sabes, se gostaste deste episódio, deixa aqui o teu gosto, porque quando tu gostas aqui do vídeo, o YouTube, no caso me estás a ver no YouTube, vai espalhar este vídeo para mais mulheres lindas como tu, ok? E que precisam muito de ver este vídeo. E também sugiro que, se gostaste deste episódio, partilha-o com 3 amigas que tu sabes que estão mesmo a precisar de o ouvir, sobretudo 3 amigas que até já tenham assim mudado e melhorado os seus hábitos, mas que ainda não estão a ter os resultados que mais desejam. São as 3 amigas perfeitas para tu partilhares este episódio. E para terminar, quero agradecer todo o carinho, todo o feedback que vocês me vão sempre dando, ok? Seja nos comentários, seja por mensagem privada. Para mim é sempre uma grande honra estar aqui contigo e passar-te ao longo destes minutos o meu conhecimento, a minha experiência, está bem? Acima de tudo, ajudar-te nesta jornada. É essa a minha grande missão, tornar este caminho mais leve, mais simples, mais prático, mais à tua imagem.
E vemo-nos quando? No próximo episódio, tu já sabes, certo? Certo, então vá, um grande beijinho e até ao próximo episódio. Mua!